A paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje daremos início ao terceiro trimestre deste ano, estudando a lição de número 1, com o seguinte tema: a igreja que nasceu no Pentecostes. Estou com a voz um pouco afetada por uma virose, mas eu não podia deixar de trazer a minha pequena colaboração para todos meus queridos irmãos que estão preparando para a grande aula inaugural deste terceiro trimestre. Então vamos lá. No dia de Pentecostes teve início a Era do Espírito, com a inauguração da igreja para o mundo inteiro. No dia de Pentecostes, o povo de Deus foi reunido em um só corpo, sendo constituído geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, a fim de anunciar as virtudes de Deus para este mundo. Os discípulos foram dotados da capacitação espiritual necessária para o desempenho da obra de evangelização. E a Bíblia diz que, tendo Cristo ascendido ao céu, de lá derramou dons, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4:12. Portanto, a igreja nunca seria o que ela é, se não fosse a presença e o poder do Espírito Santo. Ponto de número 1. A natureza do Pentecostes bíblico. De natureza divina. No dia de Pentecostes, houve vários sinais sobrenaturais indicando a presença santa do Senhor. Um som, como de um vento veemente e impetuoso, línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e depois o enchimento do Espírito Santo e o sinal de falar em línguas. Estes sinais foram manifestações visíveis e audíveis do Deus invisível, assim como fez no Monte Sinai, por ocasião da entrega da lei. Naquela ocasião houve trovões, relâmpagos e um som forte, e o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo. Êxodo 19:16. Um evento paralelo ao Sinai. Assim como Deus marcou o início da história do povo da antiga aliança no Sinai, no Pentecostes, Deus marcou o início da história do povo da nova aliança. A diferença é que no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedras. No Pentecostes, a palavra de Deus foi escrita nos corações, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Hebreus capítulo 8, verso 10. Centrada em Cristo e nos tempos finais. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Atos 2, 32, 33. O derramamento do Espírito Santo foi um evento 100% cristocêntrico e estava diretamente ligado à sua morte e ressurreição. Sem a cruz de Cristo e sem a ressurreição não haveria Pentecostes. Além disso, Pedro explicou que o Pentecostes foi o cumprimento da profecia de Joel, onde anunciou que derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. Pedro também lembrou que o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes tinha um sentido escatológico, apontando para a chegada dos últimos dias. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos 2:17. Desde então, estamos vivendo no limiar do encerramento da história da igreja na terra. Breve Jesus voltará. Ponto de número 2. O propósito do Pentecostes bíblico.
Primeiro, promover a verdadeira adoração. Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Atos 2:11. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo inspirou a igreja a falar das grandezas de Deus. Da mesma forma, quando os gentios na casa de Cornélio experimentaram o dom de Deus, também o magnificaram, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos 10:46. Isso prova que o Espírito Santo está ligado à nossa vida de adoração. Segundo, poder para testemunhar. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2:20 e 21. Vemos por meio deste texto que o Pentecostes é a grande provisão de Deus para a proclamação global do Evangelho antes do grande e glorioso dia do Senhor. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Romanos 10, 14 e 15. Conforme disse Paulo, o mundo só poderá invocar o nome do Senhor mediante a pregação do Evangelho. É necessário que preguemos a fim de que as pessoas despertem para crer. Se não houver pregadores, o mundo perece. Dessa forma, o Pentecostes é a última provisão divina para o despertamento da fé. Ponto de número 3. Características do Pentecostes bíblico. A experiência específica. Jesus disse aos seus discípulos: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. E também o Senhor acrescentou mais, dizendo: mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos capítulo 1, verso 5. A mesma promessa foi ratificada pelo Salvador momentos antes de subir para o céu. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Atos 1 e 8. Enquanto houver necessidade da pregação do Evangelho, haverá batismos com o Espírito Santo, pois é por meio dele que somos capacitados a testemunhar de Jesus. Nada pode substituir essa experiência na vida do cristão. Subestimar o seu valor é perder um dos mais ricos e gloriosos privilégios espirituais. Somente os crentes revestidos de poder compreendem a profundidade do amor de Deus. Somente os crentes ungidos com o Espírito Santo têm o discernimento necessário para o desempenho da obra da evangelização. Uma experiência definida e contínua. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, verso 4. Como resultado imediato ao batismo com o Espírito Santo, os discípulos começaram a falar em outras línguas. Muitos outros resultados ou evidências se seguiriam. Porém, o primeiro sinal foi o de falar em línguas. E não podemos mudar o padrão estabelecido por Deus. Se alguns irmãos ainda não falam em línguas, devemos confortá-los com a mensagem de que esta experiência não os impedirá de entrar no céu, visto que é Cristo quem salva. Todavia, devemos incentivá-los a continuar buscando o dom de Deus. As línguas e o amor. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12, 31. Todos os dons são maravilhosos, mas o amor é o caminho mais excelente. Ainda que eu falasse as línguas dos homens
e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine, 1 Coríntios 13:1. O cristão precisa das experiências explosivas com o poder de Deus, mas precisa ainda mais das experiências suaves com o amor que nunca falha. Com certeza, é o Espírito Santo quem nos conduz na senda do amor de Deus, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Uma forma segura de crescermos tanto em amor como em poder do Espírito Santo é nos mantermos arraigados em Cristo, conforme escreveu Paulo, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aos Efésios 3, 17 e 19. Graças a Deus. Vamos para a conclusão. O Pentecostes marcou o início da era da igreja. Este período, que já dura mais de 2000 anos, está prestes a findar. Após o arrebatamento da igreja, Deus empregará outros métodos para tratar com a humanidade. Enquanto o toque da trombeta não acontece, Deus espera que nós permaneçamos cumprindo a grande comissão missionária. O evangelho precisa chegar até a última pessoa não evangelizada, tanto por palavras quanto por obras. E isso só será possível pelo poder do Espírito Santo. Portanto, que o Senhor nos ajude. Glória a Deus. Quero agradecer você por ter compartilhado deste rápido resumo, mas eu não poderia deixar a minha participação nesta primeira aula. Peço orações para que Deus me reabilite o mais rápido possível, para que eu esteja pronto, para que na lição seguinte, a número 2, nós possamos estar juntos, ainda trazendo mais conteúdos, mais informações para enriquecer a aula da escola bíblica de muitas igrejas, de muitos lugares. Obrigados a todos meus queridos irmãos, e quero despedir de vocês em oração, para que o Senhor abençoe a todos. Vamos falar com Deus. Querido Pai, obrigado por teres me dado a força suficiente para gravar esta aula, para oferecer o meu pequeno apoio, meu pequeno subsídio para os meus irmãos. Agora o Senhor acrescenta no coração e na mente deles tudo que não pude falar, tudo que não estava em condições de comunicar nesta oportunidade. Abençoe as nossas obras da igreja, dos obreiros, dos professores, de todos que estarão na frente das escolas dominicais deste domingo. Que o Senhor possa enriquecer a tua obra, teu povo, no conhecimento e principalmente na graça e no poder do Espírito Santo. Dá graça, Senhor, para os nossos líderes e sustenta todos em nome de Jesus. Te louvamos, te agradecemos hoje e sempre, e todos podem dizer comigo amém e amém.